Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Este é um trabalho apresentado pelos alunos do curso de bacharelado em Direito do 5º período da Faculdade Multivics de Cariacica. Nossa equipe de trabalho é composta por 9 alunos da instituição, Faculdade Multivics. Estes alunos são Miqueias Lima da Costa, Sara Merlo Alves, Sara dos Santos Fernandes, Suelen Coelho dos Santos, Tiago Ferri. Boa tarde. Dando seguimento à fala da Sara, eu vou estar fazendo a apresentação da introdução do trabalho. Logo, eu inicio ele com a seguinte pergunta: por que escolhemos esse tema para ser nosso objeto de pesquisa? Logo após a seguinte resposta: muito se é falado sobre o grande avanço da tecnologia ao longo dos anos, o que é visto, por um ponto, como um alicerce da nossa evolução como seres humanos. Haja vista utilizarmos tal tecnologia para tudo, de um simples atender de telefonema a uma cirurgia auxiliada totalmente por máquinas. Logo, no direito não teríamos um atraso para a entrada da tecnologia. Assim, compreendemos toda a sua importância para o direito nessa segunda metade do século XXI, auxiliando-nos com processos virtuais, videoconferência e dando celeridade em certos liames judiciais. Ademais, tendo como ponto de partida e objeto de pesquisa dessa apresentação, a matéria de direito do consumidor e responsabilidade civil nos ajudou ainda mais a compreender o quão importante e necessário é essa junção do direito mais a tecnologia no nosso cotidiano. Tendo em mente o momento pelo qual vivemos, em meio a uma pandemia, tudo, exatamente tudo, se é feito de modo tecnológico. Compras, pagamentos, pedidos, encomendas, logo todos estão sujeitos a serem enganados ou mal compreendidos. Assim, inicia-se uma busca por algo alternativo, que nesse caso é o poder jurídico, estando esse com a tecnologia ainda mais preparado para poder nos socorrer. Entretanto, antes mesmo de tal momento ao qual vivemos, já se era confuso, conflituoso e estereotipado falar do direito do consumidor, pois a maioria das pessoas compreendia o que era, porém não sabia manusear de forma adequada o conhecimento do seu direito. Assim, viemos através desse trabalho e dessa tecnologia que tanto nos ajuda a informar, para poder apresentar uma gama de conflitos e suas resoluções, podendo desse jeito auxiliar, fortificar ainda mais a compreensão e o poder do consumidor. Assim, passo a falar adiante para a Sara, que dará seguimento ao trabalho. Então, além de tudo que já foi exposto, pelo nosso colega Miqueias, o nosso objetivo nesse trabalho é atingir o maior número de pessoas possíveis para que elas possam receber a ajuda e o suporte necessário. E uma forma informando essas pessoas aos seus direitos como consumidor, mesmo que o seu produto ele seja adquirido por meio dos quais nós não estamos habituados a consumir. Como, por exemplo, os meios tecnológicos que hoje, no século XXI, estão no ápice, Estão em grande avanço. E identificar a grande dificuldade da sociedade nesse âmbito e ajudar as pessoas a tirarem as suas dúvidas, entrando em contato com a gente, foi um meio de intervenção que a gente achou que fosse interessante da gente utilizar. Uma forma foi as redes sociais, porque hoje em dia, nada melhor do que se usar para intervir o nosso objeto de pesquisa, ser usado para intervir no nosso trabalho. Então, nós utilizamos as redes sociais para poder conseguir atingir o maior número de pessoas devido ao momento que a gente está passando agora, e foi o que nos foi disponibilizado. Passo agora a fala adiante ao meu colega Tiago, que vai concluir falando um pouquinho mais sobre como que a gente conseguiu a intervenção e qual foi o sucesso que a gente obteve.
Boa tarde. O meio que nós optamos por usar, né, dentre outros, foi a criação de uma página no Instagram, onde nós fazíamos várias postagens, elaborando várias postagens acerca dos direitos do consumidor, direitos básicos das relações de consumo, né, de uma forma lúdica, simples e criativa. O grupo criou essa página no Instagram, elaborando toda a pesquisa do nosso objeto de estudo, fazendo enquetes, elaboramos alguns designs para ser uma questão mais atrativa a quem está vendo, para chamar um pouco mais a atenção. E cada postagem trazia um direito na prática, em conjunto com a previsão legal, de forma com que o consumidor, ao momento que visse, né, identificasse talvez uma situação que já tivesse passado com o direito que ele tem, bem como a previsão legal para ele poder fazer o requerimento desse direito, né, fazer se valer desse direito. Bem assim, né, a gente criamos uma linha específica de postagens, de forma de curiosidade, né, de uma maneira mais lúdica, para chamar um pouco mais a atenção do nosso público-alvo, né, fazendo certamente nesse esquema, trazendo uma curiosidade com embasamento jurídico, de forma com que a pessoa identifique ali um direito que ela possa ter para poder exercer na sua relação de consumidor. Além disso, alguns tópicos importantes são abordados, como compras na internet, que hoje em dia, como a Sara já disse, está no seu ápice, né? A maioria das pessoas hoje fazem compra na internet, e é um mercado que está muito difundido atualmente, né? Entre todas as classes sociais, porque é muito acessível. Vou passar a palavra agora, que será explicado melhor pelo André, sobre essa parte do mercado digital. Então, a nossa equipe montou um breve questionário com apenas uma pergunta na plataforma do Google para que diversas pessoas pudessem responder e nos dar uma base sobre o nosso objeto de pesquisa. Fizemos a seguinte pergunta: ao comprar um produto, você prefere utilizar os aplicativos e sites de compras ou prefere comprar em lojas físicas? E desse modo obtivemos 67 respostas, das quais 58,2% das pessoas responderam à pesquisa que preferem fazer suas compras em lojas físicas, enquanto as outras 41,8% das pessoas preferem fazer compras em sites e em aplicativos de compras também. Agora, os nossos colegas Alex e André vão nos relatar algumas experiências e vivências que nós tivemos de acordo com o nosso objeto de pesquisa. Pode falar, André, que o seu já tá solto, o seu áudio. O Alex, eu preciso que ele aceite. Será que algum problema deu lá? Vindo? Aí, pode falar, Olá. André. Boa tarde. Bom, foi através de um canal, de uma rede social, que eu pude, como meu colega disse, me identificar um problema que eu tive, através de uma compra que eu fiz, que tive algumas dificuldades. Essa compra eu não fui bem sucedido, não recebi o produto da forma que eu gostaria, que eu precisava, e tive algumas dificuldades. Como eu disse, foi através de um canal desse que eu consegui um entendimento suficiente para entrar em contato e acordo com o vendedor. E assim a gente chegar numa solução inteligente. Bom, é perceptível que hoje em dia todos os vendedores estão se adaptando ao mercado, que cada vez mais digital oferece algumas seguranças ao consumidor, de forma a estimular também a compra, né? Entregando sempre ao seu vendedor todos os ônus e responsabilidades sobre a venda propriamente dita. Então eu consegui observar isso daí, consegui observar que o vendedor fez de tudo para que eu ficasse satisfeito com a compra, atendeu as exigências e
a compra foi depois finalizada com sucesso. Excelente. Eu consegui perceber isso. E o direito do consumidor tem auxiliado e incentivado as compras online, justamente dessa forma, entregando todas as responsabilidades da excelência da venda para cima do vendedor. Bom, é isso. Boa tarde. Boa tarde, todos me ouvindo? Sim, pode falar. Boa tarde, me chamo Alex. Eu sempre comprei fora da loja física, né? A maioria das minhas compras, né? E então, me identifiquei desde o início do trabalho com esse artigo 49, né, do Código de Defesa do Consumidor, né? Que o prazo de arrependimento da compra é de 7 dias a partir da entrega do produto ou do início da prestação de serviço, né? O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 49, prevê: tem o direito também de receber tudo aquilo que foi pago, inclusive custas extras, como frete ou taxa de instalação e serviço, serviço de contratados à distância. Tal direito vale também para compras feitas por telefone, catálogo ou domicílio, né? Uma leitura aqui do artigo 49, né, para estar explicando minhas experiências aqui a partir desse artigo, é que fala o seguinte: o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto e serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Como eu estava falando, desde o início do trabalho me identifiquei com esse artigo 49, porque há bastante tempo eu compro fora da loja física e tive 2 experiências que eu vou relatar aqui no grupo agora, né? A primeira experiência foi com o produto que eu comprei foi um tênis, que pela imagem parecia de uma qualidade melhor, quando chegou não gostei da qualidade e devolvi, né, de acordo com o artigo 49. O outro foi uma peça de roupa que eu uso um tamanho específico. Quando chegou, a forma da roupa não era de acordo com o tamanho estabelecido por mim, né? Então, essas 2 experiências, né, que eu me identifiquei diretamente ligado a esse artigo 49 e também durante o desenvolvimento do trabalho. Olá. Se você quiser citar também a experiência que a gente teve no Instagram também, que você até respondeu a pessoa que entrou em contato com a gente, você pode citar, pode ficar à vontade, tá? Ah, sim. Claro, a gente, pelo nosso meio de realizar o projeto, esse trabalho foi pelas redes sociais, né? Principalmente pelo Instagram. Então, nós recebemos uma pergunta, né, sobre um consumidor em relação à irmã dele, que tinha sofrido uma fraude, né, nas compras online. E ele explicou que era um celular, que ele ia fazer esse boletim de ocorrência, mas ele ainda não sabia se cabia mais alguma coisa, se ele poderia fazer algo além de fazer esse boletim de ocorrência, para relatar, né, a fraude que ele levou para a polícia. Isso daí já é um âmbito penal, o âmbito criminal, que não é o nosso trabalho, mas como é uma relação de consumidorista, ele também cabe dentro do direito do consumidor, que é na esfera civil. Então, nós explicamos para ele que ele poderia entrar, sim, com a ação por danos morais e materiais daquele celular que a irmã dele adquiriu, né, de forma fraudulenta. Então, ela não recebeu o celular dela. Ela não recebeu o celular dela ainda
do constrangimento, né, do que ela sofreu. Então a gente explicou para ele como que ele poderia fazer isso e também, além disso, explicamos também que esses danos morais e materiais ele poderia, o juiz da ação criminal, da ação penal, ele poderia determinar isso. Caso ele não determine, ele poderia entrar com uma ação separada na esfera civil, né, na esfera trabalhista, junto com o juizado especial civil. E agora nós vamos entrar nas considerações finais do nosso trabalho. Como já foi dito, né, foi um trabalho realizado de uma forma virtual, em razão do que nós estamos vivendo hoje, né, uma pandemia, então a gente tem que evitar o contato. Então, apesar da realização desse trabalho ter feito de uma forma mais reduzida, né, de uma forma retinta, nós tivemos que fazer tudo em casa, por meio de redes sociais. No início a gente não esperava muito que daria certo, mas no final a gente tivemos um resultado positivo. E nesse trabalho a gente tirou a conclusão, né, que muitas pessoas, quando elas fazem as compras pela internet, elas não têm ciência dos direitos que ela possui. Muitas vezes caindo em golpes, né, então elas não conseguem, a maioria das pessoas hoje em dia, ainda mais a realidade brasileira, ela não entende, não consegue identificar quando ela está sendo fruto de um golpe, quando então da proteção dela mesma nesses meios virtuais, online, de proteção do cartão de crédito, pelos os dados pessoais, CPF, o nome dela. Então, às vezes, sempre vai cair nesse quesito da insegurança. Então, acaba que as pessoas, no geral, preferem fazer as compras de uma forma presencial, ir até a loja e realizar a sua compra presencial, lá na loja. Até porque ela poder ver o produto, pegar o produto, como o André disse, né? E o Alex compra já, prefere comprar esse produto na loja física. Já o Alex prefere comprar online, mas sempre acaba que, por exemplo, ele não conseguiu o tamanho da roupa que ele precisava. Se ele fosse em uma loja física, não teria esse problema. Aí vem o quesito do arrependimento de 7 dias, né? As pessoas também, nesse quesito de 7 dias, que a gente pôde obter no nosso trabalho, é que a pessoa não sabia sobre o prazo de 7 dias do arrependimento dela. Então, ela, nesse quesito do arrependimento, também abrange o frete, porque quando nós compramos na internet, normalmente nós pagamos também o frete. Então, a loja fazia práticas abusivas, né, nas determinadas, quando a gente exercia o direito do arrependimento, e fazia a pessoa pagar novamente pelo frete, ou então incluía uma taxa, que isso é uma prática abusiva do direito. E as pessoas acabavam caindo nisso, né? Pagando novamente por uma coisa que ela já pagou. Então, a maior dificuldade dos consumidores, né, comprar online, fazer essas compras online, é justamente a insegurança. Então, na loja física, mesmo que aconteça, né, alguns imprevistos, umas coisas que a gente não espera, no âmbito online, né, na internet, é muito mais insegurança para o consumidor final. Quando ele for comprar o produto dele, pode ser uma coisa que ele não espera, por exemplo, a descrição, talvez ele não saiba distinguir os tecidos, né, ou o tamanho, o formato é uma forma diferente, então ele se sente frustrado com o que ele vê. E aí, por isso que as pessoas preferem as lojas físicas. Mas também não é um lado ruim, né, essa tecnologia nova, online, até porque ela ainda é fruto ainda de aprimorações, de melhorias, é uma coisa recente, né? Nos últimos 10 anos que a gente vem comprando, agora principalmente nos últimos anos, que o brasileiro já está consumindo mais online, né? E com essa compra online vem vários problemas e o direito do consumidor, ele veio para poder sanar isso, né? Equilibrar
a relação de quem está comprando ali com quem está vendendo. Até porque a gente tem uma relação sensível de forma disso, uma relação complicada que a gente acaba ficando à mercê de fraudes, né? De a gente perder os nossos dados. Então, o trabalho ele teve o intuito de informar. Então, nós, com nossos posts, né? A gente respondendo as perguntas, a gente informou o consumidor dos direitos que talvez ele não saiba, ou ele saiba, mas não sabe tudo que aquilo abrange. Então, o nosso trabalho teve o intuito simplesmente de informar e além de alavancar essa pesquisa. E no final nós tivemos uma resposta positiva e é possível, né, concluir no final que, apesar da evolução dessas compras, né, a evolução que a humanidade está tendo em relação à compra e venda, a gente ainda mantém nossos princípios ainda de querer pegar, de querer olhar, de querer ver o que a gente está comprando, né? Então, é importante, sim, as compras online, mas é sempre bom ter a cautela, né?